Muito bom dia. Hoje é dia 29 de setembro de 2024, dia de São Micael. Micaela. E eu acho que não tem jeito mais gostoso da gente comemorar do que olhar para a natureza e se maravilhar com ela, né? Então, muito obrigada pela presença. É sempre assim, importante vocês, porque sem vocês não tem clube, né? Então, vamos lá. Eu vou levar vocês para o PowerPoint e a gente vai começar, então, conversando sobre cabeças. Cabeças de animais em geral, mas nós vamos desenhar lobos e ursos. Primeira coisa que eu queria lembrar para vocês é que existem muitos tipos de lobos e muitos tipos de ursos. Então, às vezes, a gente vai ver uma característica que é mais específica de um grupo, e a gente tem que, talvez, quando for olhar para um outro grupo, adaptar um pouquinho. Só para lembrar isso de achar, para a gente não ficar pensando que todo urso é igual e todo lobo é igual, porque não é. Bom, então, vamos localizar bem rapidinho. De novo, a cada vez eu faço isso porque quem for olhar a gravação depois é bom poder se localizar, tá? Então, nós estamos olhando para os mamíferos e dentro do reino dos mamíferos a gente pode dividi-los em neurosensoriais, carnívoros e metabólicos. Os neurosensoriais vão ter a parte de trás do corpo mais redondinha e a parte da frente mais pontudinha e com órgãos sensoriais muito desenvolvidos. Quando a gente vai para os metabólicos, a gente vai ter animais que têm a massa na parte da frente e uma grande atividade atrás. Então, são estômagos que funcionam muito bem, às vezes com muitas cavidades, e a comida vai, a comida vem. Então, a gente tem massa na frente e atividade atrás. E nós estamos trabalhando com os carnívoros, que são os rítmicos, onde a circulação e a respiração são predominantes. E aqui a gente vai ter a massa, então, no meio do corpo. E a gente olhou para ursos e lobos. Então, os dois estão nesse âmbito dos carnívoros rítmico-circulatório. Esse sistema aqui que predomina. Mas a gente viu que o criador é muito criativo, então ele fez uma brincadeira com as formas. Dentro dos carnívoros, a gente pode também começar a mandar outros impulsos. Então, a gente vai ter aqui, dá para ver direitinho, nós temos, dentro do mundo dos carnívoros, carnívoros que são mais neurosensoriais, e assim como os ratos, né, como os ratos camundongo, castores, todo esse mundo aqui dos roedores, eles vão ter a parte de trás do corpo ganhando massa. E quando a gente vai para os metabólicos, eles vão ganhar massa na parte da frente do corpo, assim como o metabólico clássico também ganhou. E a gente vai ter aqui, no meio, os que são rítmicos circulatórios, de novo com impulso rítmico circulatório. Então, são aqueles animais que mantêm muito forte aquela característica de ter a massa no meio do corpo. Agora, essa subdivisão que a gente vai fazendo, ela não tem fim. Então, a gente pode, dentro dos ritmos circulatórios que ganharam um impulso de novo rítmico, ainda assim mandar impulsos diferentes. Então, a gente vai ter os felinos, que são sempre nessa faixa do meio dos rítmicos, e a gente vai ter os lobos, que ganham, no finalzinho aqui da jornada, um impulso metabólico. E os ursos, eles são neurosensoriais, primeiro, né? Eles estão nesse mundo dos carnívoros, mas eles ganham um impulso neurosensorial, por isso eles têm massa grande aqui atrás do corpo, e depois eles ganham um impulso metabólico. Então, eles acabam sendo bem pesados, redondos atrás, mas eles ganham com o impulso metabólico bastante peso, eles ficam grandes. E aqui os lobos, eles
tem essa característica bem marcante aqui, olha, a gente não vê isso tanto nos ursos, tá? Essa massa no meio, porque ele ganhou muito impulso para frente e para trás. Mas os lobos ganharam bastante impulso rítmico e tem essa parte aqui do centro bem desenvolvida. Mas depois ele ganha o impulso metabólico. Então, quando a gente compara o cachorro com o lobo, a gente vai ver que o lobo é mais pesado. Olha como o pescoço do lobo é mais desenvolvido. Então, a gente vai ter, comparando dentro da classe, né, dos canídeos, a gente vai ter o cachorro mais rítmico e o lobo mais metabólico. Dá para a gente perceber que ele é todo maior e mais pesado. Então, essa brincadeira de ir achando esses impulsos mais neurosensoriais, mais rítmicos e mais metabólicos, a gente vai fazer o tempo todo em que a gente vai estar observando os animais. E sempre lembrando que dentro de um impulso eu posso ganhar outros impulsos. E é por isso que, com muito pouco, o criador faz muita coisa, porque ele vai brincando de misturar esses impulsos todos. Então, a nossa tarefa hoje é olhar para ursos e lobos, mas a gente vai focar agora na questão da cabeça. Então, só para a gente olhar aqui a fotinho deles, a gente tem o urso mais pesado, ele ganhou um impulso metabólico bem grande, e a gente tem o lobo aqui, que é mais esguio um pouquinho. E percebam como a gente consegue enxergar essa massa aqui no meio. E isso a gente vai perceber também quando a gente vai para a parte da cabeça. Quando a gente olha aqui para o crânio desses animais, a gente vai ver que os ursos, que é essa cabeça, né? Esse crânio aqui de baixo, ele é tudo mais pesado também. Ele é tudo mais redondo, grande, pesado. Aqui é o do lobo. Percebam como tudo fica um pouquinho mais fino. A mesma coisa que a gente percebe quando a gente olha para o corpo em geral. Então, a parte sempre repete o todo. Percebam os caninos bem desenvolvidos, que são, na parte dos dentes, o dente mais característico desse grupo dos rítmicos. Então, a gente tem os caninos mais desenvolvidos. Quando a gente vai para os neurosensoriais, a gente tem os incisivos. E quando a gente vai para os metabólicos, a gente vai ter a parte dos molares mais desenvolvidos. E quando a gente compara aqui com o ser humano, dá para ver que o ser humano é todo equilibrado no sentido de que não tem nada que é, ganha um impulso muito grande para um dos lados. Então, é muito equilibrada a parte que seria a parte superior do crânio, né, a calota polar, depois a parte do meio, onde se insere o olho e nariz, e depois a parte mais de baixo, que é onde a gente tem os maxilares e a dentição. Então, é importante a gente perceber que quando a gente olha para o mundo dos animais, e aqui no caso dos mamíferos, a gente vai ganhar sempre um impulso muito grande aqui na parte da frente, nesse focinho. Então, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Eu acho que eu logo vou fazer a gente desenhar essa visão básica. Mas aqui, olha só, a gente tem que sempre levar em conta que quando a gente tem aqui uma cabeça que a gente parte da esfera, quando a gente vai tratar dos animais, vou tirar aqui para talvez ficar mais visível, olha, a gente tem que pensar que o focinho tem um volume. Muitas vezes eu acho que a gente considera o focinho só como se fosse um plano, né? Uma coisa fininha, principalmente quando a gente está desenhando ele de perfil, mas é muito importante a gente ter consciência de que a gente está lidando com volumes. Então, assim como eu penso na cabeça como uma esfera, eu tenho que pensar no focinho como se fosse um paralelepípedo ou
fala um cilindrinho, tá bom? Um cilindro, porque aqui a gente vai ter, então, na hora de desenhar, a percepção correta. Porque olha aqui, quando a gente olha para esse pedacinho aqui da frente, que é onde vai estar o nariz, as narinas, se a gente não considerar que isso aqui tem um certo tamanho, a gente não consegue entender como é que esse focinho, essa boca, esse nariz estão se colocando aqui na, na forma do animal, tá bom? Então, acho que a primeira coisa que eu vou fazer com vocês, antes da gente olhar mais para essas formas, é desenhar a forma básica da cabeça, tá bom? Então, se vocês têm lápis e papel aí, vamos fazer ainda bem despretensiosamente o que seria a forma básica da cabeça. Então, como eu já disse para vocês, a gente tem aqui na cabeça do animal algo que vem para frente de maneira muito acentuada, que são esses focinhos. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos desenhar 3 círculos, que são as nossas esferas, tá? E vejam, a gente faz o círculo passando muitas vezes o lápis nesse movimento circular. A gente não tenta acertar a forma de cara e fazer uma linha só. A gente vai buscando a certeza do círculo aos poucos, tá bom? E quando a gente for, então, considerar a cabeça de frente, nós vamos colocar aqui um quadradinho. Primeira coisa, ó. Então, aqui a gente vai fazer a cabeça de frente, depois aqui de perfil e aqui de 3/4, tá? Então, a gente pode fazer uma cruz, que é a localização, então, desse eixo vertical que a gente tem na nossa cabeça também, e essa linha horizontal, que é a altura dos olhos. Muitas vezes, dependendo da posição da cabeça do animal, essa linha vai estar na metade. Às vezes ela pode estar para cima, às vezes ela vai estar para baixo, dependendo de como a cabeça do animal está se colocando no espaço, tá? Se está mais para cima ou se está mais para baixo. E a gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho abaixo dessa linha horizontal, um quadrado, tá? Um quadrado, um retângulo, um pouquinho. Não precisa ser perfeito, não. E aqui na frente, a gente vai fazer essa caidinha aqui, ó. Justamente porque a gente tem que considerar que existe essa parte aqui, ó. Então, quando eu estou olhando assim, eu tenho esse pedacinho aqui que a gente enxerga, tá? Então, o focinho tem uma espessura, ele tem uma largura, tá? Que a gente precisa considerar. Então, essa é um pouco a forma básica. Aqui a gente pode colocar os olhinhos aqui assim, ó. Uma forma básica de cabeça de animal vista de frente. Depois aqui, a gente vai colocar as orelhas e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Só assim, olha só como já aparece para nós uma sensação de um animal, e aqui até bem perto do que é o urso, tá? Depois, nós vamos colocar aqui, olha. Então, aqui é de frente, tá? E aqui é de perfil. A gente vai colocar uma linha, agora inclinada. Muitas vezes a gente vai ter essa relação de focinho, olho e orelha, tá? Isso vai se colocar numa reta. E aqui na frente, então, a gente vai colocar o que seria a caixinha do focinho, tá bom? E a gente pode também fazer um pouquinho essa caidinha aqui, para a gente mostrar que isso também tem uma certa largura.
Então, focinho, depois a gente vai ter o olho aqui e vai ter a orelha aqui, tá? Então, é como se isso aqui realmente se inserisse para dentro da cabeça. Dá para ver aqui, ó. Percebe essa forma aqui? Né? Esse nosso tubinho, ele corta um pedacinho do que é essa nossa esfera, tá bom? Que é o que a gente fez agora. E essas formas básicas, a gente entender isso, ajuda muito, simplifica muito a nossa vida na hora que a gente for desenhar. E aqui eu acho a posição mais difícil, que é o 3/4. E nos 3/4, a gente vai ter essa linha vertical que marcaria a metade do rosto, agora inclinada. Ela não está bem de frente, ela está um pouquinho mais do lado, ela está deslocada. Então, numa esfera, quando eu tenho uma linha, não sei se eu consigo fazer uma que vai dar certo. Peraí. Eu já mostrei isso aqui, mas acho importante a gente sempre relembrar, né? Quando eu tenho numa esfera uma linha bem, né, marcada na esfera, bem de frente para mim, eu enxergo ela como uma linha reta. Mas quando eu vou girando essa esfera, percebam como isso agora fica redondo, fica curvo, tá? Então, a gente vai marcar aqui a nossa vista de 3/4, com essa linha, que seria entre os olhos, como uma curva. E a gente vai colocar agora o nosso focinho, né? Aliás, deixa eu fazer uma coisa que aqui não ficou muito bom. A gente vai fazer inclinado assim, ó. Inclinado, caindo, tá bom? Então, a gente tem aqui uma espessura, que eu vou enxergar assim, ó. Aqui entra a perspectiva, né? Então, eu tenho. Aqui embaixo ficou muito grande. A gente pode começar com esse plano aqui assim, ó. Um trapézio, né? Não é um retângulo, é um trapézio. Ele fica mais fino aqui na frente. E aí eu construo a espessura. Eu preciso ter sempre essa noção de que isso aqui tem um volume, senão não dá certo, tá? E aqui essa linha, vou tentar um pouquinho mais para cá. Olha só, quando a gente está trabalhando, chequem aí no de vocês se ficou certo. Quando a gente está trabalhando no perfil, o lado maior, aqui no meu caso é o lado esquerdo, tudo que tiver do lado esquerdo tem que ser maior do que do lado direito, porque a gente tem perspectiva. Então, conforme as coisas se afastam de nós, elas vão ficando menores. Então, aqui é onde cruza essa parte aqui de cima, eu preciso ter um lado maior aqui do lado esquerdo e um pedacinho menor ali do lado direito, tá bom? Para a perspectiva dar certo. Tudo bem assim? Falem, tá? Se tiver alguma coisa esquisita, falem. Então, aqui a gente tem as 3 formas básicas das cabeças, posições que a gente pode encontrar. Agora, olha só que interessante. De frente, eu só tenho uma possibilidade: ou tá de frente ou não tá. De perfil também, ou tá de perfil ou não tá. Agora, todas as posições entre o perfil, tudo isso daqui a 3/4, ó. Tudo isso daqui a 3/4 até chegar no bem de frente de novo, tá? Então, enquanto perfil e frontal a gente tem uma possibilidade só, 3/4 vai abranger tudo que é essa inclinação entre um eixo e outro, tá bom? É importante a gente ter bem claro isso daqui.
Ok. Vamos voltar agora lá para o PowerPoint, para a gente poder entender um pouquinho uma coisa que é incrível. Posição dos olhos, né? Então, a gente vai ter, olha só que legal isso daqui. Quando a gente tem caçadores, os olhos vão estar bem na parte da frente do rosto, assim como o olho humano, tá? Nós temos os dois olhos bem aqui frontais, perto um dos outros, e a gente enxerga o olho de frente. Então, aqui é o lobo, aqui é o urso, e olha agora a diferença quando a gente vai olhar para a caça e para o caçador. Aqui, no caso, o ratinho, ele é a caça, ele é a janta. Então, os olhos se afastam um pouco mais, a gente tem mais espaço entre os olhos para ele poder ter uma visão lateral. Aqui vejam o gato, que é o caçador, como o olho está mais localizado aqui na parte da frente do rosto, porque ele tem que focar na frente, ele tem que focar na caça. E quem tem que fugir tem que olhar mais para o em redor. A mesma coisa a gente vai ver aqui nos antílopes. Isso é muito importante, porque olha só, quando a gente olha para o olho de frente, a gente está vendo nesses animais como se o olho tivesse de lado. Eu não sei se eu estou aqui com a. Aqui, ó. Olhem aqui. Olha só que interessante. É como se a gente tivesse. Não, como se a gente tivesse, não. A gente está vendo só um pedaço do olho. Porque a gente está vendo como se o olho fosse de perfil, que é o que a gente vê quando a gente olha para a lateral do rosto de um caçador. Não é incrível isso? Então, quando a gente for desenhar os nossos caçados, né, a nossa caça, a gente vai ter que prestar atenção nisso. Se é caça, então o olho vai funcionar ao contrário. Quando a gente olha de frente, o olho vai estar de perfil. E quando a gente olha de perfil, o olho vai estar de frente. Olha só. Aqui a gente tem um antílope, a gente está olhando para o perfil dele, mas a gente enxerga o olho como seria a maneira como a gente enxerga o nosso olho quando a gente olha de frente, tá? Então, a mesma coisa aqui, olha que interessante. De lado, que tem essa forma aqui, né? O olho está de lado e o rosto está de frente. Aqui o rosto está de lado e o olho está de frente. A mesma coisa aqui. Aqui o olho um pouquinho a gente vendo de trás, né? A gente está um pouco mais para trás, mas reparem como essa forma é uma forma de olho visto de lado. E aqui tem mais um, não, é aqui que a gente está. Então, olha só, quando a gente vai olhar para os olhos agora dos nossos lobos e ursos, reparem que não existe praticamente branco do olho, tá? Tudo é já a íris e a pupila. A gente não tem branco do olho. E a gente tem aqui essa parte, eu não sei como é que chama isso daqui. A gente tem essa partezinha aqui bem marcada. Então, é algo que a gente pode desenhar também, deixar aparecer, tá? Aqui também, veja no urso, como tem essa parte aqui que puxa para frente, como se fosse uma gotinha, né? Um triângulo que a gente vai ter aqui assim. Então, vamos fazer, acho que eu vou indo assim, a gente vai conversando e vai desenhando, tá? Então, vamos desenhar o que seria o olho meio primordial. Depois a gente faz o que seria lobo e urso. E fazendo assim, a gente vai ganhando ferramentas para poder depois juntar isso tudo numa cabeça, tá bom? Então, eu queria que vocês, agora, desenhassem isso daqui, olha, a gente vai fazer uma linha inclinada, um pouco compridinha. E a gente vai colocar
como se fosse um telhadinho aqui, assim, ó, um pouquinho de ângulo, tá? Então, tem um pequeno ângulo aqui, um pequeno ângulo aqui. E a gente vai fechar aqui como se fosse um hexágono. E aqui, então, aquele impulso, aquela gotinha aqui que cai. A gente pode, muitas vezes, vocês vão perceber, ou a gente vai ter a sensação que o olho é todo redondo. Mas é bom a gente dar umas quebradinhas, sabe? Não fazer tudo redondo demais. Principalmente nessa forma aqui de fora. Depois, a gente pode colocar um círculo aqui dentro, ó. E muitas vezes vocês vão ver que esse círculo também não é tão perfeito. Então, a gente não precisa caprichar tanto para fazer isso muito redondo. Vocês viram, quase não tem branco do olho, tá? A pupila, a íris, ocupa toda a parte do que é o formato do olho. E agora, a pupila, olha só que interessante, isso eu aprendi também agora, quando eu fui preparar essa aula. A pupila, ela vai aparecer aqui em cima, ó. Ela não vai estar como a gente tem no nosso olho, quando a gente está bem de frente, a pupila está no meio do nosso olho, né? E aqui, quando a gente olha para a pupila desses animais, elas vão estar para cima. E é isso que dá, às vezes, essa sensação desse bicho ser bravo. Tem algo que dá uma certa braveza por conta desse deslocamento da pupila, tá? Então, me digam se deu para fazer. Assim, Deu? Então, deu. olha só. Nós vamos lá para o compartilhamento de novo. E aí vocês sabem regular, né, no computador de vocês, para vocês verem a minha mão e essa forma que a gente está enxergando aqui, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho imagens. Olha, aqui dá para ver bem, é isso que eu falei, da pupila deslocada para cima, tá? Isso é bem importante. Então, reparem daqui para frente, tá bom? E a gente vai, então, desenhar essas duas formas. E aqui, olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Nós vamos fazer isso daqui. Então, não tenham a preocupação de fazer tudo muito redondo. Olha como existem certos ângulos, tá? E o que que eu quero com isso que nós vamos desenhar? Que vocês percebam como o olho do lobo, ele é todo mais fino e anguloso, como a gente já viu que o corpo dele é também. E quando a gente for para o olho do urso, vocês vão ver que é mais redondo. É bem pequenininho, proporcionalmente, o olho do urso é muito pequeno na cabeça dele. E também é tudo muito redondinho, tá bom? Então, a gente vai fazer juntos aqui. Quem conseguir colocar o quadradinho da minha mão maior para poder enxergar, também pode ser interessante, tá bom? Eu vou aumentar, vamos ver se eu consigo. Não está indo, não. Então, olha só. Quando a gente vai desenhar o do lobo, a gente vai ver que aqui atrás é um pouco maior e ele vai afunilar aqui na frente, tá? Então, ele tem essa forma de gota. Reparem como aqui atrás também a gente tem uma parte aqui, ó, como se fosse um triângulo, com uma pontinha voltada para trás, tá? Aí isso tudo aqui aumenta, aumenta e depois fecha, quase como se fosse um bico de pássaro. Eu tinha essa sensação quando eu estava desenhando esse olho, que eu estava desenhando uma cabeça de pássaro, tá? Porque aqui realmente forma como se fosse um bico. E reparem que é bem amendoado, né? Reparem que essa pontinha de trás, ela tá numa inclinação
em relação a essa pontinha aqui da frente, ó. Então, se a gente fosse traçar uma diagonal aqui, a gente tem uma diagonal bem deitada, tá? Então, vejam se vocês conseguiram inclinar direitinho aqui. Esse olho, ele é amendoado e bem inclinado. E aí a gente pode colocar a íris. Ela é um pouquinho mais redondinha, mas se vocês repararem, olha aqui, às vezes dá a sensação de que tem umas quebradinhas. Então, quando a gente faz um pouquinho de ângulo nesse círculo, sempre parece mais real, tá? Do que se a gente faz tudo muito, muito, muito redondo. E reparem que a gente tem essa marca aqui, olha, essa linha que junta num escuro todo esse bico aqui que a gente tem da forma, tá? Então, a gente pode traçar essa linha aqui. E muitas vezes pode ser interessante a gente trabalhar com a forma negativa, tá? Ou seja, a gente repara qual que é a forma desse branquinho aqui para poder colocar de maneira bem correta o que seria essa linha preta, tá bom? Tá dando certo? Vocês conseguem entender? Que a gente vai colocar aqui a pupila, então, mais para o alto, tá vendo? E pode até cortar um pedacinho da pupila, não precisa colocar ela inteira. E aqui, nesse zoom que a gente está tendo aqui, desse olho, aparece uma coisa muito importante que a gente vai considerar quando a gente for fazer as nossas cabeças, tá? Que é o músculo ao redor do olho. Isso traz uma sensação de naturalismo, de veracidade maior do que a gente deixar só essa bolinha ou essa cabeça de pássaro aqui flutuando no meio da cabeça. Então, reparem que a gente tem um gordinho aqui assim, do lado de cima e da frente do olho, que a gente pode colocar aqui assim, ó. Ele tem um pouquinho essa forma, e uma forma meio de uma gotinha, grudadinha aqui em cima. E aqui embaixo, a gente tem, nessa parte branquinha aqui, é um músculo que tem aqui embaixo. Então, a gente pode aproveitar o fato, né, do lobo ter tingido essa parte com pelos mais claros, que a gente está enxergando a forma desses músculos, tá? E aqui em cima, que não dá para a gente ver muito bem, é essa forma que está aqui, ó, que eu estou desenhando, que eu vou mostrar já já para vocês. Então, é bem legal se a gente consegue colocar, olha, esses músculos ao redor do olho. Deu certo? Eu tirei a foto aqui. Vocês conseguiram desenhar isso daqui? Deu tempo? Então, é bem importante da gente atentar para essas formas de músculos que estão aqui ao redor. Aqui, olha só para vocês verem. Quando eu fiz esse estudo aqui, na preparação, eu fiz né, o olho do lobo e o olho do urso. Do urso, eu coloquei esses músculos. Olha como isso daqui tudo parece mais real, mais naturalístico, porque tem esses músculos aqui em volta. Quando a gente olha só para esse olhinho flutuando aqui, é ótimo como um estudo da forma. Mas se a gente quiser trazer uma sensação mais naturalística, aí a gente pode colocar esses músculos ao redor, tá bom? Eles vão estar um pouquinho diferentes dependendo da foto, ou se a gente tem, olha, quem tem cachorro e gato em casa, pode fazer estudos e aproveitar. É mais difícil quando o bicho se está em movimento, né? Mas mesmo assim, é muito interessante da gente fazer esses estudos com o bicho também em movimento e com o bicho real na nossa frente. Então, quem tem bichinho em casa pode fazer isso, tá? Desenhar diretamente olhando para o animal.
Então, vamos desenhar o olho do urso agora? Reparem como ele é todo mais redondinho. Ele é menos, essa inclinação, essa amêndoa, ela é um pouquinho mais redonda. E ele sobe aqui em cima, olha como ele sobe bem redondo, depois ele cai de uma maneira mais abrupta, tá bom? E aqui ele faz uma curvinha de novo para encontrar com o que seria ali o bico, né? A pontinha da frente dessa forma do olho. E ele é todo mais redondo. Então, enquanto o lobo tem essa forma mais puxadinha, né? A gente vai ter um do urso mais redondinho. De novo, a gente não enxerga grande parte, né? Quase nada do que é branco do olho. E a gente tem essa grande íris, que também ela não está aparecendo inteira, estão vendo? Ela também, um pedacinho dela some por debaixo da pálpebra. Isso é super importante. Senão fica um olho arregalado de um jeito muito esquisito. E aí a gente pode ir melhorando essas curvinhas, né? Essa parte do bico aqui da frente tem uma leve curvinha aqui na parte de cima. E também, quando forem colocar a pupila, percebam que ela está mais para cima, né? A gente está vendo ela inteira, mas a gente está vendo ela deslocada para cima. E a gente pode colocar, a gente não está enxergando aqui, só um pedacinho aqui em cima, dá para ver que tem esse músculo aqui em cima. Então, a gente pode colocar, tá? Também a gente faz. Tentem colocar ângulos, não faz tudo muito redondo, fica menos naturalístico quando a gente faz redondo demais, tá? Se quiserem escurecer essa parte da frente aqui do canto do olho, e só me avisem se deu tempo, tá? Para eu, de repente, não tirar a forma, a imagem antes de vocês terem terminado. Então, olhos. Caçadores vão estar, quando a gente está olhando de frente, os olhos vão estar bem de frente para nós, e cada um vai ter suas particularidades em termos de formatos. Mais esticado, mais redondo, mais pontudo. E aí a gente tem que um pouco descobrir como é que é essa forma. Deu tempo, gente? Fale, Lívia. Então, eu estava observando a questão dos cílios, né? Eles não são tão proeminentes, muito sutis. Muito sutis, né? Lívia, você falou uma coisa que eu nem estava muito atenta. Isso. É bem pouquinho mesmo, ó. Né? Quase que mistura cílio com pelo. É, Isso mesmo. Eu não sei aqui no. Vamos ver aqui, ó. Nos antílopes, olha só. Bem diferente, né? Como tem um bonito. pelo mais protetor aqui, assim. Interessante. A gente vai indo para o detalhe do detalhe do detalhe, né? Tão bonito, tão bonito. Muito bem. Conseguiram? Deu tempo e deu certo? Eu sim. Tá Uhum. bom, ótimo. Qualquer coisa fale, tá? Então, isso aqui que a gente já estudou agora facilita muito a hora que a gente for desenhar a cabeça como um todo, porque alguma coisa a gente já entendeu. Ótimo. Então, vamos continuar observando aqui esses nossos bichos. Então, só repare como aqui os olhos do lobo, como a gente já falou, agora que a gente desenhou, a gente consegue enxergar mais. Olha como é grande essa parte do bico aqui na frente. Olha como eles estão bem concentrados aqui na frente, né?
São próximos um do outro. E quando a gente olha para o urso, reparem como o olho é pequeno em relação à cabeça, tá? E a gente tem um espaço maior entre um olho e outro. A gente tem esse focinho do urso, ele é mais robusto. E os olhos realmente são muito pequenininhos. Isso, quando a gente faz, né, os olhos pequenos, já aparece rápido essa sensação de que a gente está fazendo um urso. E aqui a relação agora, a observação das orelhas, que também é muito, muito interessante. Quando a gente está tratando dos caçadores, as orelhas elas vão estar mais em cima e elas estão bem voltadas para frente, porque a caça está na frente desse animal. Então, todo o órgão sensorial da audição está voltada para frente, porque ele está querendo saber o que, que essa caça está fazendo. Aqui do urso também. Dá para ver que a orelha do lobo é mais pontuda, é mais triangular, e aqui a orelha do urso é mais redonda, é bem o nosso ursinho de pelúcia, né? Então, bem redondinha, mas também está colocada aqui mais para cima da cabeça. Quando a gente vai agora para os caçados, né, para a caça, a gente vai ver que as orelhas elas são um pouco mais baixas e elas têm uma movimentação para os lados também. Então, elas são mais finas aqui, quando elas estão perto da cabeça, elas são mais finas, para elas poderem justamente ter essa mobilidade de virar, e elas se abrem, aqui a gente tem um losango, ó, elas se abrem para o meio da orelha e depois elas viram uma pontinha de novo. E aqui, com a gente comparando com a do leão, ela é muito mais fixa em termos de movimentação e voltada para frente, tá? Aqui dá para ver também. Olha só como a orelha, né? Primeiro ela tem que se adaptar aqui aonde está esse chifre, mas olha como ela se abre para o lado, tá? Porque assim como os olhos, os órgãos dos sentidos têm que perceber aonde que esse caçador está do lado dela. Se ele estiver na frente, já acabou, né? E aqui reparem como a orelha do caçador está focada para frente. Quando a gente olha para os nossos dois convidados de hoje, a gente vai ter essas formas de orelha, tá bom? É fantástico. Eu fico encantada com isso. E bocas. Então, bocas de ursos e lobos. Eu me apaixonei por esse focinho de urso, porque eu me dei conta dessa caída que tem aqui. E quando a gente consegue fazer essa caída, esse focinho vira focinho de urso. Tá vendo aqui também, olha? Então, o que marca, o que caracteriza muito desse focinho é justamente essa caída de boca que tem aqui assim. A gente vai desenhar isso já já, tá? Mas só para vocês perceberem como o focinho, então, a boca e o focinho do, do urso e do lobo são, né? O focinho é longo e aqui na frente a gente tem essa pedacinho de boca, que é quase como se fosse um risquinho, quando a boca está fechada, óbvio, né? Quando a boca está aberta, aparecem todos aqueles caninos, fica tudo muito mais agressivo. Então, olha só, aqui no do lobo, a gente não tem tão marcante essa caída que a gente tem aqui na boca do urso, tá? A gente tem isso aqui mais redondinho, é mais firme um pouquinho, não cai demais por sobre a parte de baixo da boca. E aqui a gente tem, então, o nariz, é um redondo meio triangular, bem pontudinho. A gente tem esses dois gordinhos aqui e uma boquinha que fica só como se fosse uma pequena linhazinha aqui embaixo, né? E aqui a gente vai comparar, então, o que é a forma. Olha, a gente acabou de olhar para focinhos e bocas, né? Mas também a forma geral da cabeça, tá? Então, a gente vai ver na do urso, é um grande coração. É bem redondo, ela afina um pouco mais aqui embaixo, e a gente enxerga esse coração aqui assim. E quando a gente olha a do lobo, a gente enxerga também como se fosse um diamante
ou um losango. Ela é muito, olha, reparem aqui como ela fica muito mais fina na parte de cima da cabeça. E como a do urso é bem mais larga, tá? Bem mais largo aqui em cima. E a do lobo tem essa inclinação grande aonde a orelha se insere. E a gente tem no lobo essa coisa muito bonita desses pelos que criam quase como se fosse uma juba, né? É óbvio que não é uma juba de leão, mas eu fiquei reparando como esses animais que têm pelo e que têm esse impulso metabólico, tanto o urso, quanto o lobo, quanto o leão, tem impulso metabólico. E aqui a gente vai ver como esse pelo, então, cresce e fica redondo, como se fosse uma juba mesmo. Isso é bem importante depois para a gente conseguir caracterizar essa cabeça de lobo. Reparem aqui, olha, como fica grande, olha, a cabeça mesmo, o rosto, estaria aqui. E aí a gente tem essa meio juba aqui em volta, tá? A juba do lobo, olha que bonito aqui, essa forma que dá essa sensação que a gente está desenhando um losango ou um diamante, tá bom? E aqui a gente vai ver que o urso também tem bastante massa aqui em volta, bastante pelo. De novo, não é a juba do leão, mas a gente, se não fizer essa massa em volta, a gente não consegue dar a sensação que é um urso, parece mais um porco, sabe? Ainda mais porque a gente tem essa orelha redonda e aqui esse focinho bem grande. Se a gente não cuida, parece um porquinho. E o que ajuda muito é justamente trazer essa forma do coração e trabalhar essa massa de pelo aqui toda em volta do rosto, tá bom? Então, eu gostaria que agora a gente fizesse, antes da gente fazer um estudo agora para valer, está valendo agora, vai ser maravilhoso, nós vamos fazer um esboço de formato de cabeça, tá bom? Então, nós vamos começar aqui com a do urso, e a gente vai ver, nós vamos começar então. Apostos? Posso ir? Nós vamos começar fazendo o nosso círculo, um círculo de novo solto, e vamos marcar aqui o meio. Essas cabeças estão praticamente de frente para nós, tá? E a gente agora vai colocar aqui um pouco para fora do círculo uma ponta, como se fosse a ponta do coração. E aqui em cima a gente vai fazer uma entradinha também, tá? Porque a gente vai ver que na cabeça do urso, olha, dá para ver aqui, né? Bem marcado essa entrada aqui na testa central, que acaba criando essa forma de coração aqui em cima, tá? As orelhas, elas caem aqui, ó. A gente pode fazer duas linhas, como eu fiz aqui. A gente pode marcar, vocês conseguem ver, né? Duas linhas. Aqui tem um ângulo, tá? Reparem como essa orelha, essa inserção da orelha, não se dá de uma forma redonda, mas com ângulos. Aqui na cabeça do lobo dá para ver muito bem, e aqui no do urso também, olha. A gente tem uma reta, é realmente uma reta, tá bom? E aqui a gente pode, então, buscar essa forma geral. Reparem como a gente tem ângulos aqui também, ó. Tem uma quebrada aqui, depois outra quebrada aqui, um pouquinho de ângulo também para cá. Então, não aconselho a gente fazer tudo muito reto. Então, a gente tem essa forma aqui. A gente pode colocar uma orelhinha menor e mais redonda aqui em cima, só para marcar um pouquinho. Essa é a orelha do urso. E a gente vai agora fazer aquela marcação que, deixa eu ver se eu estou com. Nós vamos fazer a marcação do olho, tá? E nós vamos pegar, olha, peguem o lápis, deixa eu fazer aqui na frente de vocês, olhando para a foto, aqui, ó.
Olhando para a foto, pega o lápis e fechando o olho, só vamos localizar aonde que está a medida do olho em relação a esse formato grande da cabeça, tá? Se ele está mais para cima, se ele está mais para baixo. Então, pega aqui a medida do topo da cabeça até o olho e vê aonde que deu aqui no lápis de vocês. Aí, sem mexer o lápis, só mexendo cima e embaixo, mas não frente e trás, tá? Coloca para baixo e repara se a parte de baixo está maior ou menor. Só para a gente poder fazer essa colocação do olho no lugar certo. Então, eu vou fazer daqui, vocês fazem daí. E aqui, quando eu estou pegando aqui o meu, eu estou vendo que do topo da cabeça até o olho, vai até o fim da boca. E que depois tem mais um espacinho, tá? Então, eu vou puxar o olho um pouquinho mais para cima. Eu não vou fazer ele totalmente no meio, tá bom? Isso. Ele deveria cair aqui no meio, no fim do que seria o nosso círculo, mas aqui para baixo ainda tem um pedaço de cabeça. Então, ele está um pouquinho para cima. E aí, nós vamos colocar o nosso tubo. Lembra que a gente já fez um tubo? Então, a gente pode puxar aqui, ó. Vejam como ele tem uma certa espessura. Ele vai vir até o final da boca, onde a gente marcou que é o final da boca. E a gente pode colocar aqui, ó. Luciana, Oi, eu não amor, estou fala. vendo a sua tela de desenho. Você está no computador ou Será que está no você saiu? celular? Eu estou nas duas coisas, Nas porque aí eu duas consigo coisas? ficar com. Tá. Aí, Cê- agora, Então, agora eu então, estou vendo. mas assim, quando eu coloco. Peraí, que eu tenho que fazer uma coisa aqui. Deixa eu deixar só o meu desenho aqui. Isso, porque tá. Isso. Isso, agora sim. Mas você Obrigada. não está vendo a imagem do urso, né? Esse que é o Não, ponto. Eu queria que vocês enxergassem as duas coisas. Então, eu vocês vou, eu têm. vou procurar outra tela. Eu tenho. Quando eu compartilho, para mim aqui, eu só tenho a tela do compartilhamento, eu não vejo a minha mão. E talvez isso seja para muitos de vocês assim também, tá? Então, vocês têm que ver se puxa a tela para lá, para cá. Eu também posso ir e voltar. Eu ainda não aprendi e peço essa ajuda para vocês. Se alguém sabe como compartilhar a tela do PowerPoint junto com a minha mão desenhando, me ensinem, porque eu não sei fazer isso. Me procura no particular. Eu sofro porque eu não consigo fazer isso ainda. Eu não Mas, sei o que você fez, eu estava vendo as três telas, a figura, sua mão então, desenhando agora, ó, vamos lá, e vamos eu a ver se, foto. ó, como é que tá agora? A foto Agora tá e a perfeito. Conseguem ver minha mão e a foto? sim. Então Conseguimos. tá bom, então tá bom. Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui esse tubo, que é o tubo do focinho, tá? E a gente tem aqui o local do nariz, que seria aquela partezinha da frente. Lembra quando a gente desenhou? Que a gente tem esse pedacinho aqui, que cai para baixo. E aqui a gente tem o nariz, ó. O nariz a gente pode fazer, reparem como ele tem ele diminui um pouquinho aqui na frente, ó. A gente pode pensar num triângulo com a base para cima, tá bom? A gente pode fazer mais triangularzinho. Eu sofri um pouquinho porque eu queria sempre fazer redondo, eu enxergava mais redondo do que triângulo. E aí toda hora virava um porco. Então eu percebi que é melhor quando a gente faz mais um triangulinho. E aqui eu vou só mostrar uma coisa para vocês que é muito, muito, muito importante. Eu tenho que parar o compartilhamento, que é o seguinte: olha aqui. Quando eu tenho aqui, ó, aqui está o tubo, tá? Com essa partezinha aqui que cai para baixo e a gente colocou o triângulozinho aqui assim, ó, certo? Aqui em cima eu enxergo um pedaço de nariz. É como se o nariz ele tivesse aqui assim, ó. A gente enxergasse essa parte aqui de cima e depois a parte aqui da frente. Dá para entender o que eu estou mostrando? Então, a gente enxerga um pedaço aqui em cima e o outro pedaço que a gente está vendo aqui de frente, tá? Então, na hora que eu vou desenhar, eu tenho que marcar esse pedacinho aqui assim, ó.
esse pedacinho que eu estou vendo um pouquinho de cima, tá bom? Então, voltando. Olha, aqui do lobo dá para ver também. Olha, tá vendo que tem uma linha aqui? Eu enxergo a parte que está de frente para mim e a parte que está agora dentro do tubo, indo lá para trás. A mesma coisa aqui. Eu enxergo um pedacinho do que está lá em cima no formato do tubo. Tá bom? É o que dá volume, né, Lu? É o que dá volume, exatamente. É isso que vai dar a sensação de que isso aqui não é uma coisa plana, tá? E é a Que é parte mais volume. clara, né, onde tem luz, né, também. Isso, exatamente. Boa, Ana. Aqui em cima vai ser mais claro. Então, eu posso colocar uma sombrinha aqui na parte que desce e deixar mais clarinho em cima, tá bom? E agora vem essa hora gostosa. A gente vai perceber, primeiro, que esse tubo é um pouco arredondado, ó. Então, a gente pode fazer em direção ao olho um pouco uma curva. E aqui, na parte que desce, a gente vai fazer essa caída aqui de boca, tá? E ela vai passar aqui por cima do nariz, ó. Então, tem essa caída aqui. Ah, eu adorei fazer isso. Meu Deus do céu, a hora que eu descobri. Percebem que coisa maravilhosa que é essa caída? Por isso que o urso tem essa boca que às vezes faz uns beiços assim. Então, aqui tem essa pele, músculo, que cai aqui do lado. E a gente depois tem essa parte de baixo que também faz esses beicinhos. Aqui a gente está vendo uma parte mais aberta, né? Tem um pouquinho da boca aberta, a gente pode fazer também. E agora, aqui no meu caso, eu tenho que abaixar um pouquinho esse triângulo, ele ficou muito para cima. Então, esse triângulo de pelo aqui embaixo, ele tem que aparecer. Se por um acaso acontecer com vocês o que aconteceu comigo, que a hora que eu fui fazer a boca, ela desceu muito, puxa um pouquinho, tá? O que eu chamei de juba, né? Bom, e a gente pode colocar um pouquinho também esse volume aqui do lado, porque o urso vai ter. O olho, a gente vai só marcar dois pontinhos, porque a gente não está fazendo para valer agora. A gente só está estudando essa forma mais geral, tá bom? Então, vocês vão me contar se deu para fazer isso aqui, mais ou menos, tá vendo? Nós não estamos ainda caprichando para isso virar um retrato de urso, mas nós estamos entendendo, ah, aqui a orelha ela faz assim, ah, aqui entrou, é mais no coração, aqui ficou mais fino, qual que é a distância de olho, qual que é gesto de boca. E eu queria saber se deu certo e se deu tempo, ou se preciso voltar para a imagem. Deu tempo. Sabe o que eu queria mostrar? Não sei se eu consegui. Mostre, por favor. Que eu achei que foi, que eu percebi que eu achei que foi bem legal. Ih, meu É, Deus, aqui, o cômodo das telas. Acho. Que tem duas camadas. Tá meio clarinho o meu desenho. A orelha, as orelhas elas estão num nível um pouco atrás desse nível do coração, isso, legal, legal, né? isso mesmo. É como se tivesse dois círculos. Por acaso, na hora que eu fiz o círculo levinho com traço, Aham, ficou dois. Aí eu isso, aproveitei. E aí eu ótimo, percebi que foi muito bom assim colocar isso isso. para trás, porque é tanto volume dessa cabeça, né, que realmente Exatamente, cabem essas camadas. isso. Boa, Marília. Então, reparem aqui, ó. A gente vai colocar essas linhas aqui em volta, e aqui, Marília, olha em cima, é o que você falou também, tá vendo? Porque a gente tem justamente essas massas. Então, se a gente faz só a cabeça aqui assim, não sei se eu tenho algum, eu sempre coloquei essa massa, né? Mas se a gente tira essas linhas aqui em volta e deixa só a cabeça, não funciona. Aqui eu fiz bem fraquinho, mas é quase que instintivo a gente querer colocar mais massa. Porque se eu não tenho, o que eu chamei, entre aspas, de juba, né? Essa massa a mais, não parece urso. Olha, aqui do lado tem, ó. Tá vendo? Essa forminha, ela tá mais caricatural, né?
mas sem Deu essas quase uma linhas. raposa. É quase uma raposa, ela ficou muito aberta aqui em cima, né? O urso é mais Não, não, e redondo. ficou mais magrinha, né? É, exatamente, Sem ela ficou sem muito essa fina papada. aqui. É, mas o Sem a urso é mais papada do redondo. urso. Ele é mais redondo, percebe? Aqui ficou muito fino, o focinho ficou muito fino como uma raposa, é isso mesmo. Então, tem que ser um pouquinho mais para o redondo e tem que ter as papadas em volta, porque é isso que vai ajudar a gente dar essa sensação desse metabólico. Isso tudo é gesto metabólico, tá bom? Então, vocês vão me dizer se deu certo. Deu tempo e deu certo? Podemos ir para frente? Deu. E se eu estiver correndo demais, vocês me avisem. Porque essa que é a maravilha da gente estar aqui junto, né? Da gente poder ir junto e vocês me contando o que que vocês precisam, se está dando certo ou não. Tá bom? Então, nós vamos agora para o lobo, e eu acho que eu vou querer, deixa eu ver, outra cabeça de lobo. Vamos pegar? Ai, qual que era mesmo? Acho que era aquela mesmo. Acho que era essa mesmo. Então, nós vamos perceber agora que a gente vai ter que começar com uma forma que é muito mais fina aqui em cima, não é tão redondo. A gente pode começar com um círculo, sempre bom. Círculo é a forma básica, tá? Então, círculo. Só que agora a gente vai achatar esse círculo aqui e aqui assim, ó, mais exagerado, tá bom? E reparem que é um pouco onde tem a inserção da orelha. A gente percebe que tem uma descidinha do lado aqui com o ângulo, né? Então, desce um pouquinho assim, mais reto, e depois fecha também. Fecha numa forma que a gente pode até colocar um pouquinho, não precisa ser numa ponta tão pontuda. A gente faz a ponta depois no que é pelo em volta, tá? Mas a gente tem, então, aqui o topo da cabeça, uma coisa bem estreita. Vamos fazer aquela medição, tá? Pega ali, do topo da cabeça até o olho, e do olho até, para mim, foi igual do urso, deu no fim aqui da boca, tá? Então, um pouquinho mais para cima. Na verdade, se a gente olha bem aí a foto, dá para ver que o olho está bem nessa direção aqui, da onde faz a curva, né, do formato para baixo. A gente tem essa diagonal, e depois essa diagonal muda de direção e ela vai para baixo. A hora que a gente tem esse ângulo do encontro da diagonal com a vertical, a gente vai ter a localização dos olhos, tá? E quando a gente coloca, então, agora o nosso tubo, esse tubo, ele tem agora um formato mais aberto, tá? Eu exagerei. Ah, Então, enquanto aqui, olha, no, esse negócio marrom aqui. é, Mas é de deixa eu quê só isso? ver uma coisinha aqui. Simpático, gostei. Elegante, muito mais Então, olha só, quando a gente está trabalhando no urso, a gente colocou um focinho mais paralelo, né? As nossas linhas foram mais paralelas e depois a gente arredondou. Com o lobo, a gente vai colocar já numa forma mais triangular, tá bom? Então, a hora que a gente vem colocar o tubo, a gente já faz ela mais triangular, mais aberta em cima, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Não precisamos exagerar demais nessa abertura, porque vejam, né? Quando a gente chegar nos olhos, a gente vai colocar eles pertinhos, mas reparem como essa abertura, ela acontece. Não é tão mais retinho como do urso, tá bom? Então, a gente faz a abertura, mais fino embaixo, a gente vai fazer aquele quebradinho do volume, tá bom?
Eu acho que eu fiz muito curto. Aí a gente tem que ir um pouco pelo olhômetro, porque o nosso olho, por que que a gente, o que que a gente está treinando quando a gente está desenhando? A gente está treinando o nosso olho a saber medir as coisas. E o bonito é que quando a gente sabe medir em termos de proporção, a gente também começa a aprender a medir em termos de reações internas também, de emoções, a gente aprende a ser um pouquinho mais ponderado. Perfeito a gente nunca vai ser, a gente está aqui para lutar, né? Para melhorar. Mas tudo que eu conquisto fora, eu conquisto dentro também. Então, se o meu olho aprende a medir em termos de proporção, ele também está aprendendo a medir proporção em tudo que é outro âmbito, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui um focinho que também a gente pode colocar como se fosse um triangulinho redondo, tá? E a gente vai lembrar de fazer essa partezinha aqui de cima. Reparem como isso realmente, como a Ana falou, isso dá uma sensação de volume maravilhosa. Aqui, a boca do lobo, ela tem um leve risquinho aqui, e ela não cai como a do urso, né? Ela meio que sobe já. Aqui a gente tem duas bolinhas discretas. Quando a gente for fazer os felinos, vocês vão ver que essa curvinha que o focinho faz aqui é muito marcante nos felinos, é muito gordo, é muito lindo. Aqui é tudo um pouco mais discreto, tá? Então, a gente tem essa curvinha que se junta aqui com o focinho, e a gente tem esse pedacinho do queixo. E a gente tem só uma linha aqui marcando onde está a boca, né? Tem um pedacinho do queixo, e agora sim, a gente tem essa juba aqui embaixo que dá essa sensação de, de pelo que aumenta. A gente vai trabalhar depois melhor aqui do lado, tá? Vamos para os olhos? Então, quando a gente chega aqui no alto do nosso tubo, a gente vai ver que ele faz um gesto um pouco de entrar assim, ó. Ou teria uma outra linha que está aqui, né? A gente tem uma entrada aqui, ó. E o olho, então, a gente vai colocar um olho agora. Então, vamos ficar desenhando o olho. Nós vamos só colocar aquela, uns tracinhos assim, mais amendoadinhos e mais inclinadinhos. Depois a gente vai fazer bem direitinho o olho na cabeça, tá? E a gente tem essa orelha, então, que é bem pontuda, tá? A gente tem uma parte mais reta aqui, um pouco com uma inclinação aqui em cima, e depois ela faz um pouco uma curvinha assim. Nada redondo demais. Aqui, reparem, do lado tem um pouquinho essa entradinha, olha. Ela, quando ela desce aqui, e ela o olho simplifica e fala, ah, isso aqui é redondo. Se a gente olha bem, tem uma quebradinha aqui, tá vendo? Como se fosse um Vzinho para dentro, dos dois lados, dá para ver. Então, dá para fazer levemente assim. Reparem como a gente enxerga essa parte de trás aqui da orelha. Então, a gente tem também um triângulo, que a gente está enxergando aqui assim. E essa parte aqui de cima é menorzinha. Vejam a diferença. E a gente pode vir agora com essa parte aqui da juba um pouquinho mais triangular, ó. A gente pode exagerar um pouquinho aqui. Tá? E vocês vão me dizer se deu certo. Se deu tempo, se deu certo.
A gente só está observando o que é geral, tá bom? Nós não estamos preocupados. Olha, aqui pode fazer esse gesto, agora que eu percebi. Que a gente tem aqui no meio da orelha, ó, essa linha que aparece, tá? A gente pode colocar aqui essa parte. Pode até fazer assim, como se fosse um pelo, tá bom? A gente pode até dar uma. Eu tô achando esse lobo aqui, que eu fiz agora, um pouco redondo demais. Eu vou dar uma soltada aqui, um pouco com a borracha. Vou afinar um pouquinho esse rosto, tá? Muito redondo. Fica mais interessante. Deu certo, gente? Eu tiro a foto e atrapalho vocês, vocês têm que me avisar, tá bom? Então, o que interessou para nós agora foi só de maneira bem simples, deixar a gente entender a forma de diamante, a forma do coração, a forma da orelha, como elas se inserem, o básico do focinho. Então, sem grandes pretensões, tá? Como estão as coisas por aí? Tá tudo bem? Sobrevivendo. Sobrevivendo? Vocês querem me mostrar? Me mostrem um pouquinho o que foi que aconteceu, para eu ter uma noção. Rosa, deixa eu te fixar aqui. Eu acho que você está com o fundo desfocado, Rosa. Se o teu fundo está desfocado, a tua imagem vai sair também. Não estou conseguindo mexer agora. Ver outra pessoa. Tá bom, vê se você consegue, enquanto eu vejo de outro. Marília, peraí que eu vou te aumentar. Isso, Marília, vira um pouquinho, eu estou vendo de lado. Você consegue dar uma viradinha para eu ver de frente? Mas está muito bom o que eu estou vendo. É isso aí, ótimo, ótimo. Tá, legal. Quem mais? Alguém corajoso? Vamos lá. Eu posso mostrar Vai, também. Li, mostra. Põe um pouquinho, isso, um pouquinho mais para cá. Ótimo, muito bom, muito bom. Agora você tem que tirar isso, e colocar. Ótimo, perfeito. Ótimo, muito bom. É isso aí. Perceberam as formas principais, gerais? Cris, deixa eu te fixar aqui. Isso. Levanta um pouquinho, Cris. Tá clarinho. Tá claro. Agora vi. Tá, tá. O seu lobo também ficou um pouquinho gordinho, como o meu, Vou tá? afinar o rostinho Isso, dele. afina o rosto. Isso aí, ótimo. Tá bom. Até tem lobos que são assim, tá, Cris? Tem, porque eu falei que tem de tudo. Mas dá uma afinadinha, tá bom? Tá Cê, bom. querida, pode mostrar, Cecília. Acho que ela não está escutando. Cecília. Que fofa. Isso. Muito bom. Ótimo. Perfeito. Muito bom, Cecília. Marise. O meu ficou básico do básico mesmo. Tá ótimo. Não, querida, não tem nada de básico do básico. Você Vou pode, aqui no fazer. do lobo, depois, colocar um pouquinho mais desse pelo em volta. Não precisa tirar Tá, nada, só colocar, tá? Vou então tá. mostrar aqui. Opa, peraí que eu apertei nada. Posso tirar, né? Pode, amor. Eu só vou te mostrar aqui uma coisa, ó. Uhum. Aqui do lado, tá vendo? Uhum. Você tem essa forma bem legal do rosto aqui, assim. Você pode colocar essa barba, essa juba aqui Pelo, né? em volta, tá bom? Que Verdade. ajuda. Esses Falou. animais pedem, olha, mesmo quando é simplesinho assim, eles pedem que a gente coloque um pouquinho dessas camadas, como a Marília falou. Uhum. Bom, Tá ok. mas é para ser assim, simplesinho mesmo. Nós vamos agora. Tem mais alguém que quer mostrar? Eu quero, Lu. Oba, Será que eu consigo? Lu, eu vou mostrar pelo celular, tá? tá bom, onde você está? Peraí, não sei. Aqui, ó. Ah, te achei, peraí. Que é o lobo. Sobe um pouquinho, Ana.
Isso, legal, tá? Entendeu? Você pode fazer ele mais fininho embaixo, tá? Aqui, né? Tá, Dessas duas retas aqui que encontram embaixo, as duas tá, retas, não essa, põe o dedinho para o lado. Essas duas, isso. Você pode afinar um pouquinho mais, tá bom? tá. E Aí aqui ele é vai o ficar urso. Isso, ótimo, perfeito, perfeito. Muito bom, querida. Isso Obrigada. aí, de nada. Então, agora estamos prontas para irmos para um desenho agora nos finalmente, tá bom? Então, o que vocês querem, lobo ou urso? Eu sinto que o urso é mais fácil. Eu Então vamos de gostaria de lobo. começar pelo urso. Ótimo, tá bom. De Então lobo. vamos lá. Pode ser o urso. Olha, tá dois Dois, contra pronto. um agora. Não, não, eu também acho que o urso é mais fácil. Eu também gosto mais do urso. Mas vamos começar com o difícil, então. Ai, meu Ah, Não é? Deus. Com o Ah, lobo. pois. Ou vocês querem Olha a começar com o mais pegadinha. fácil? Ah, não entendi. Vocês querem ir com o urso porque é mais fácil, é isso? Ah, é. tá, entendi que vocês queriam ir com o lobo porque era mais difícil. Então vamos de Ai, que urso. lobo. Vamos de urso, tá bom. Tá bom. Então, deixa eu ver qual urso que a gente vai pegar aqui. Então, vamos de urso. Provavelmente hoje a gente só vai conseguir fazer o urso, tá? Mas a gente deixa então para. Olha só, deixa eu já combinar com vocês. Podemos fazer assim? Vocês ficam felizes se a gente deixa o perfil e o 3/4 para o próximo encontro? Tá bom. Tudo bem? Ou vocês acham que é muito repetitivo, querem fazer outra coisa? Não, acho Não, bom. vamos Tá, continuar. então tá bom. Quem está aqui pode palpitar nos próximos passos. Tá ótimo, combinado então. Então vamos para frente. Eu só estou agora pensando se a gente. Eu acho que esse urso é legal. Deixa eu ver se tem algum outro aqui, peraí. Deixa eu ter um fio. Não, esse não. Olha só que interessante, gente. É, cada vez mais está aparecendo na hora que eu vou pesquisar imagens, parece foto, mas a gente depois presta bem atenção, é tudo inteligência artificial, tá? Então, prestem bem atenção, às vezes, quando vocês vão, sei lá, procurar alguma coisa, assim, insistir no que é foto. A inteligência artificial ainda não chegou na mesma qualidade que tem uma foto, tá bom? Então, reparem a diferença entre o que a gente tem aqui. O urso é aí e o lobo é uma foto. Então, a gente privilegiar o que é foto, tá bom? Eu acho que eu vou ficar com aquele nosso urso redondinho mesmo, esse aqui. Porque aqui a gente consegue enxergar bem a boca, tá? Então, a ideia agora é a gente. Ai, mas aqui o olho não está tão bom. Mas eu acho que é esse mesmo, é esse mesmo. Tá bom. Então, olha só. Nós vamos fazer passo a passo, então. Vamos colocar o olho direito. E olha só, aqui, nessa foto do lobo, reparem, deixa eu ver agora. Aí eu me perco aqui nessas imagens todas. Não era esse. Também não era esse. Que dava para ver direitinho esses músculos todos em volta. Aqui. Última chance. Vamos ver se o olho para cima. Aqui, ó. Dá para a gente ver com muito nítido, tá vendo? Esses músculos todos aqui. Então, vamos tentar fazer isso o máximo possível. Aqui dá para ver também direitinho, olha, esses músculos aqui em volta do olho do urso, tá bom? Então, esse é o nosso ah, modelo. Eu vou fazer o seguinte, só rapidinho, colocar só ele aqui, para facilitar a nossa vida. Aqui eu tenho que fechar, fechou, fechou.
Então, vamos colocar ele bem aqui no meio, só ele, para o lobo não interferir. Então, a gente vai começar fazendo bem redondinho, um círculo na nossa cabeça. Então, como essa já foi a forma que a gente estudou antes, vocês já estão bem familiarizados, né? Então, a gente sabe que o olho vai estar ali no final do que é a boca. Então, tem um pedacinho para baixo ainda. A gente pode colocar essa bem levinho, essa vertical, só para a gente não se perder. A gente não está vendo sua mão. Ah, não está vendo a minha mão? Peraí. Ah, Tô vendo porque eu não só fixei, seu eu não rosto. fixei. É, não, o rosto não. Não, de jeito nenhum. Veja se agora melhora, tá? Foi? A mão? Foi. Tá. Foi sim. Isso. Ótimo. Me avisem, tá bom? Me avisem quando tiver alguma coisa fora de ordem aqui. Então, a gente pode marcar a altura do olho e aonde a boca termina, sabendo que para baixo ainda tem um pedacinho de queixo, um pedacinho de pelo, tá bom? Aqui a gente vai, então, localizar um pouquinho o que é a linha da orelha, sem fazer orelha, tá? Mas só para localizar essas grandes formas. A gente tem essa marcação aqui dessa entrada em cima, que traz um pouco essa forma do coração, e a gente vai, então, buscar. Não exagerem demais, como eu já falei antes, em formas muito retas, mas a gente vai buscar agora esse redondo do rosto, sabendo que vai afinar mais aqui embaixo, tá bom? E a gente vai tratar essas linhas todas que a gente está fazendo como esboço. A gente ainda não está achando, concordando que essas linhas são definitivas. Elas estão nos localizando. Depois a gente vai reforçar aquilo que a gente concordar que está certo. Então, a gente vê mais ou menos aqui a distância entre os olhos, sabendo que o urso tem esses olhos que são mais certinhos, e a gente vai puxar o nosso caninho, então, certo? O nosso tubinho. E a gente pode começar puxando ele mais retinho. Depois a gente dá a baulada, tá bom? Então, aqui, onde eu já tinha marcado que termina, eu reforço e faço agora o que seria a parte da frente do meu tubo. Eu ainda não estou pensando em narina, eu só estou pensando no plano, tá? Que não é um quadrado ou um retângulo, ele vai ser agora um paralelepípedo, porque isso está em perspectiva. Então, isso cai um pouquinho assim. Então, a gente vai buscar. Agora a gente vai olhar com mais cuidado, tá bom? Do que a gente olhou antes. Então, a gente pode um pouquinho aqui, ó, marcar onde estaria a boca. Vou marcar aqui, ó. Um pouquinho para cima de onde termina a minha. E eu vou reparar que para cima da boca tem um risquinho aqui, ó. Tem uma marca que junta a boca até a narina, tá bom? Eu posso fazer essa marca aqui. E eu vou agora buscar a minha narina numa forma um circulinho, mas ele é triangular, tá? Então, tem um redondinho, mas ele acaba formando uma pontinha aqui na frente. E eu vou colocar aquela partezinha de cima, tá bom? Agora, vocês estão enxergando a narina. Ela está bem exposta para nós, então nós podemos desenhar, tá? A gente vai ver que elas são quase que dois triângulos, né? Não chega a ser muito pontudo lá em cima, mas é um pouquinho mais arredondado, mas são dois grandes triângulos que a gente pode, então, colocar aqui. E já pode até escurecer se quiser. E aqui a gente está vendo essa descidinha no meio dos dois triângulos, tá? Essa forma que desce aqui. Agora a gente pode, então, afinar ou arredondar o nosso tubo
que é o focinho. Ele tem essa forma redonda. Ele é mais largo na frente. Percebe que é o contrário do lobo? O lobo é mais fino na frente e abre para trás. O do urso, ele fecha aqui atrás e ele abre aqui na frente. Meu focinho está muito fora do meio. E a gente tem, então, essa coisa linda, que é essa caída de boca, tá? Esse focinho aqui assim, ó. E a gente pode puxar essa parte aqui, de baixo, o lábio de baixo, né? Que também é meio caído, assim, dá uma sensação de solto, que é o que a gente vê aqui no perfil, né? Aqui no perfil, a gente percebe como essa parte da boca é meio caída, de fazer esse bico, assim. Então, a gente pode desenhar aqui, tá bom? Pode fazer mais escuro no meio. Reparem como não é tudo reto e nem tudo tão simétrico. A gente pode vir para o olho agora. Não está tão fácil de enxergar a forma, mas vocês já entenderam, né? Tem uma parte aqui, olha, quando está pertinho, a gente tem uma parte que forma aquele biquinho, aquela gota. Aí depois eu tenho algo que é mais redondinho. Reparem como tudo é pequenininho. Quando forem fazer, então, a forma do olho, lembra de dar umas quebradinhas. O lado esquerdo a gente consegue enxergar melhor. Vejam como não é redondo, como tem quebradinha. E a hora que a gente for pôr a pupila, a gente põe a pupila por inteiro, então. A pupila não, a íris e depois a pupila para cima, tá bom? Nem tudo dá para a gente enxergar muito bem do que está acontecendo no olho. E agora a gente vai colocar esses músculos em volta, tá bom? Então, a gente tem essa forma que acompanha. Aqui dá para a gente enxergar relativamente bem, né? Aqui embaixo tem uma que desce assim, em cima. Essas duas formas que modelam aqui em volta, né? Que fazem um abraço em volta desse olho. A gente pode fazer algumas linhas mais fininhas, só para mostrar um pouco dessa movimentação do pelo aqui em volta, um pouquinho mais forte no meio, que marca. E repare como esse olho agora, ele está assim, bem inserido no rosto, né? Ele não fica duas bolinhas perdidas flutuando no espaço, tá bom? A gente pode vir para as orelhas agora, reparem como elas vêm do topo da cabeça. Agora a gente vai colocar de uma maneira mais bonita, né? Então ela vem do topo da cabeça e ela faz uma curva aqui assim. Então ela tem uma ligação com a cabeça, ela não é só duas meia-luas grudadas, né? Como a gente fez quando a gente estava fazendo só o esboço. Agora a gente pode cuidar mais de como que essas linhas se movimentam no espaço, tá bom? Lembra daquela papada lá em cima, como a Marília falou? Dá para ver que tem. E a gente tem essa espessura aqui, ó.
tá? Então, a gente tem uma linha que mostra que isso aqui tem volume, que não é só um pedacinho de papel recortado, tá? E depois a gente vai colocar a sombra aqui dentro. E a gente faz agora um pouco essa papada aqui em volta, esse monte de pelo, tanto do lado como um pouco embaixo, tá bom? E aí, quem conseguiu pode trabalhar agora com esfuminho. Quem não tem um esfuminho é só uma tirinha de papel enrolado. Só pegar uma tirinha de papel e enrolar, como tá aqui, ó. Tá? Se quiser prender com uma fita crepe, mas se não, é só isso, tá bom? Isso funciona muito bem para a gente agora espalhar esse material todo. Então, a gente vai olhar o que é, aonde que tem sombra, e a gente vai, usando o esfuminho, trazer as sombras. E se precisar, eu posso colocar material. Então, vamos supor que a hora que começa a passar o esfuminho, eu não tenho material suficiente para escurecer. Eu posso vir com um lápis, colocar um pouco de matéria do grafite, e depois eu venho de novo com o esfuminho e espalho, tá bom? Então, agora eu vou prestar atenção aonde que eu tenho, né? A luz bateu aqui, então tem sombra aqui. Tem uma reentrância, então fica mais escuro. Eu tenho um volume, fica mais claro. Reparem, tá bom? Então, os olhos, eles vão ficar todos mais escuros, a gente quase que não consegue entender direito o que está acontecendo. Então, a gente pode passar o esfuminho, tem muita dó. Vendo que o olho esquerdo é um pouquinho mais clarinho. E lembrando que depois a gente pode usar a borracha por cima do esfuminho, como se fosse um lápis branco. E aí eu posso também trazer a pelagem, né, o movimento dos pelos, não só com o preto, mas também com o branco. Então, o focinho eu vou mexer pouco, porque ele é todo mais clarinho, mas aqui embaixo, perto da boca, ele tem um escuro, então eu posso escurecer. Aqui as narinas é escura, posso fortalecer. Vou deixar bem clarinho ali em cima. Então, agora é como se a gente estivesse realmente modelando com o claro e escuro, né? E agora eu posso entrar com algumas linhas que eu acho importantes. Então, por exemplo, aqui em cima, na fronte, né? Tem essa marcação aqui assim, ó. Eu posso vir só com um tiquinho de linha mostrar aqui em cima. Ou eu tenho um pouquinho aqui também, uma certa movimentação de pelos que eu acho importante. Eu não vou encher tudo isso aqui de pelo, porque vai ficar sem graça. É uma loucura, mas eu posso mostrar, por exemplo, agora pegar a borracha, e quem tem uma borracha redondinha, depois pode cortar uma tirinha e usar ela bem fininha, né? E a gente pode também usar a borracha como um lápis branco. Eu posso estar brincando com o esfuminho e com a borracha de trabalhar essa pelagem, que a gente pode desenhar com linhas, mas muitas vezes a gente só tem uma transição de claro e escuro.
Também aqui na orelha. A gente pode vir um pouquinho da borracha e trabalhar alguns risquinhos para mostrar que é pelo, né? Então a gente consegue uns efeitos bem bacanas, assim, brincando com borracha e esfuminho. A gente faz umas linhas um pouco interrompidas, também ajuda a dar a sensação, né? Umas linhas assim meio quebradinhas, de que a gente está mostrando pelo. Então, tudo isso ajuda muito. A parte de baixo da boca também é escura, para escurecer, tá? Ela recebe luz só aqui em cima, né? Como a Ana falou, a luz está vindo de cima. Então, essa foi uma maneira, para mim, me ajudou muito de conseguir desenhar essas cabeças, né? Primeiro estudar as partes, entender um pouquinho o que elas, como elas funcionam em separado, porque a hora que a gente tem que olhar para o todo, a gente sabe o que a gente está vendo. Esse é que é o problema na hora da gente desenhar. Às vezes o olho enxerga, mas a cabeça não sabe o que o olho está enxergando. Então a gente estuda para isso, para ajudar a cabeça a entender o que é que o olho está vendo. E aí a gente deixa a cabeça descansar e deixa a mão trabalhar em paz, né? Então, existem muitas maneiras da gente trabalhar uma cabeça, né? Alguns professores gostam de ficar medindo tudo o tempo todo, e eu acho que isso amarra um pouco demais o nosso processo. Então, usar essas medidas principais da vertical e da horizontal, e ver se a horizontal está mais para cima ou mais para baixo, eu acho que é bem legal da gente ter. E depois, a gente tem que um pouco ir ajudando o olho a ter essa medição dentro dele, e não precisar ficar com régua medindo o tempo todo, tá bom? Então, estudar as partes e depois começar o trabalho, né, do todo a partir da forma geral, então, forma geral da cabeça, forma geral do focinho, aonde as orelhas se inserem, e aí os detalhes, e por último, esse trabalho de luz e escuridão. A gente passou um pouquinho da hora, peço desculpas, mas queria saber se deu certo para vocês, se deu tempo de Não, fazer. Oi? Não deu deu certo. tempo? Deu? Então, peraí. Cecília, isso, muito bom. Isso. Cecília, cuidado aqui na narina, uma ficou um pouco mais alta que a outra, tá? Você consegue perceber? Uhum. Então, acerta um pouquinho. E você pode colocar mais luz e sombra, tá bom? Rosa, Lívia, já vou te atender, tá? Rosa, isso, Rosa, vira um pouquinho a folha. Eu estou vendo pro outro lado, pro outro lado. Aí. Ótimo. Muito bom, querida, tá lindo. Isso aí, perfeito. Lívia, querida, fale. O meu tá bem levinho. Peraí, É, como é que eu faço para ti? Peraí. Ah, achei. ele tá Isso. levinho ainda. Tudo bem, tudo bem. Depois você vai colocar, você vai fazer essa um pouco mais nítido e um pouquinho maior, esses músculos em Uhum. volta do olho, tá? E aí você coloca o claro escuro. É, porque tá só os traços do pelo, onde é claro, onde é escuro, só para Sim, delimitar. Eu não fiz isso. Não faz contraste. mal. Não faz mal, querida. Às vezes não dá tempo, né? Tá bom. E, Lívia, você tá lá no Facebook? Acho que sim, não sei. Tem que olhar. Me avisa, porque senão eu te mando essa foto para você poder terminar, tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Obrigada mesmo pela aula. Foi lindo. Imagina.
Eu acho lindo. Oi, Elizabeth. Isso, excelente, querida. Muito bom. Lindo, Obrigada. lindo. Muito legal. Obrigada. Nada. Marília, querida, vamos lá. Cadê você? Isso, muito bom, Marília. Excelente, excelente. Muito bom. Quem mais? Li, quer me mostrar, Liana? Isso, ok. Você pode fazer mais claro e escuro depois, tá? Quando a gente tem um pedaço que ficou bem escuro, como o da tua boca, então esse escuro tem que aparecer também em outros lugares, tá? Deixa eu te mostrar aqui, isso é bem importante, esse equilíbrio dos impulsos que a gente faz. Então, se eu fiz bem escuro aqui, eu tenho que levar um pouquinho desse escuro para outros lugares, para não ficar um peso só num lugar, tá bom? Então, o olho está sempre, né, buscando o equilíbrio entre as partes. Beleza. Mais alguém? Falou da foto e de um grupo de Facebook? Isso, Liana, a gente tem um grupo de Facebook. Você tem Facebook? Você costuma usar? Não costumo, mas eu tenho em Mas se algum lugar. você tem, é o suficiente, porque eu também não uso, eu só uso para isso, né? Então já fica aqui para quem tiver depois vendo a gravação. A gente tem um grupo de Facebook que é aberto para quem quiser participar. Tem que me procurar como Pena Leve, Liana. A gente tem que ficar amiga primeiro, no particular, e aí eu consigo te mandar um convite para participar do grupo. Por que que eu usei Facebook como plataforma? Porque todo mundo que entra consegue ter acesso ao que já foi. Então, lá tem todo o material de todas as aulas, tá bom? Por isso que eu escolhi essa plataforma. Mas também depois, na gravação, isso tudo é gravado, fica lá no canal do YouTube da Sagres, e se precisar, vocês podem parar a gravação em cima da foto e terminar os desenhos, trabalhar. Isso tudo está valendo, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia. E no próximo encontro, então, a gente vai para o que é perfil e 3/4, tá bom? E depois estou pensando que a gente vai para os felinos. E a gente vai entrar nas onças, leões e gatos, tá bom? Se vocês estiverem felizes com isso. Bom domingo, Obrigada, Lu. bom Tudo de feriado Tchau, para bom. obrigada, vocês. Luciana. Até a Obrigada, próxima. até a Beijo. próxima. Muito, Até. muito obrigada. Uma delícia. Tchau. Tem alguém fazendo tchau para mim, Marília? Tchau, tchau.